Repita isso: se torna filho quem recebe Jesus e crê nele. Antes dessa experiência pessoal, qualquer pessoa é uma criatura de Deus. Mas uma vez que você encontra-se com Cristo, vive uma experiência de novo nascimento nele, o recebe como Senhor e Salvador da sua vida, a palavra nos diz que a este é dado o poder em Cristo de se tornar filho. Quem entendeu isso, diga amém. Você pode confirmar este princípio também em Gálatas, capítulo 3, o verso 26 e 27, que eu vou citar. Diz assim: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Repita isso: pois quem em Cristo foi batizado, de Cristo se revestiram. Quem aqui já foi batizado? Amém. Então coloca a mão no coração e diga: eu sou um filho. Amém. Esse é o primeiro nível que você acessa num relacionamento com Deus. É quando não há mais dúvidas de que você é filha. Quando não há mais dúvida de que você é filho, você acessa um nível muito importante na sua relação com Deus. É quando você de fato não tem só um Deus, você tem agora um Pai. Existe uma cura no que diz respeito à sua relação com uma paternidade. Isso, muito provavelmente, para quem teve dias difíceis com seus próprios pais, acabam tendo uma relação muito confusa com o próprio Deus, por levar de forma associativa a relação que teve com o Pai terreno para o Pai celestial. Mas uma vez que em Cristo você nasce de novo, você ressignifica esse princípio de paternidade, essa relação com esse tema, e você passa a viver então uma relação muito abençoadora com um Deus que é Deus Pai. Quem está entendendo isso, diga amém. Mas existe um segundo nível, que é quando a vontade do Pai é revelada aos filhos. Eu chamo esse nível do nível de relacionamento. Repita isso: Deus me fez filho para ter um relacionamento de pai e filho. Quem aqui está tendo um relacionamento com Deus? Conversa com esse Pai, escuta esse Pai. Então esse segundo nível é quando você entende que você não é só um servo, você agora é um amigo desse Pai, e que esse Pai, mediante a sua palavra, começa agora a deixar claro aos seus filhos a sua vontade. Repita isso: a vontade do Pai é boa, é agradável e é perfeita. Então você, na qualidade de filho, começa a entender qual é a vontade do Pai para você. Quem aqui já entendeu alguma vontade do Pai para você? Quem já entendeu isso? Nossa, entendi, é isso que Deus quer de mim. Veja bem, se você quiser, abra sua Bíblia, João capítulo 15, o verso 14 e também o 16. Pode abrir a sua Bíblia, é importante esse texto, está bem claro para você. Capítulo 14, capítulo 15, na verdade, versos 14 e 16. Diz assim: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu
os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Posso ouvir um amém? Então aqui você está no nível onde a vontade do Pai é revelada. O Senhor Jesus está dizendo: a vontade do Pai eu estou tornando conhecida a vocês. E quando essa vontade é conhecida, quando essa vontade é revelada, existe uma expectativa sobre ela. E qual é a expectativa? Repita aí: a expectativa é a minha obediência. Vocês prestaram atenção no que Jesus disse? Verso 14: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. É importante saber qual é a vontade de Jesus, sim ou não? É muito importante. Mas é suficiente? Sim ou não? Não. Porque o que você precisa pensar é o que você está fazendo com a vontade dele que é revelada a você. O que você precisa pensar é como você reage à vontade dele que é clara para você. Por exemplo, Jesus pode deixar claro para você que o caminho agora é perdoar? Pode ou não pode? O que Jesus falou sobre o perdão? Devemos perdoar quantas vezes mesmo ao dia? 70 vezes 7. Isso equivale a um perdão a cada 3 minutos por dia. Imagina. Você pode ficar irado, mas por 2 minutos e 59 segundos. Depois disso, perdoa. Quem aqui é casado? Você tem 2 minutos e 59 segundos para sentir tudo o que você quer sentir, mas depois, perdoa. Quem entendeu? É uma vontade de Jesus. É ou não é? É simples. É simples entender essa vontade? Pelo menos entender, é simples. Aplicar é fácil. Mas sabe o que é bom? Não precisa ser fácil. Fácil não é, mas é possível? Só precisa ser possível. Quem está entendendo? Então existe um nível na sua relação com Deus onde a vontade dele começa a ficar clara para você. Ele vai dizer: ame, assim como eu te amei. É fácil entender, sim ou não? É fácil aplicar, sim ou não? Não. Mas é possível? Não precisa ser fácil. Só precisa ser possível. E se é possível, existe uma expectativa na nossa obediência. Por exemplo, Jesus disse: ide e pregai o evangelho a toda criatura. É simples entender, sim ou não? Ele disse: olha, vão e falam o que eu fiz na vida de vocês. Vão e falam do evangelho que vocês conheceram. Vão e falam da boa notícia que vocês agora carregam. É fácil entender essa vontade dele para você, sim ou não? Sim. É fácil aplicar, praticar? Sim ou não? É muito fácil. Tão fácil como contar uma fofoca. Quem aqui já contou uma fofoquinha, pelo menos alguma vez na vida? Confessa. E se mentir aqui na igreja dá uma diarreia lascada, gente. Se você já conseguiu contar uma fofoca sem ensaiar, sem treinar, para contar fofoca, você vai diante do espelho treinar como você vai contar, sim ou não? Para contar uma fofoca, você passa horas estudando o texto que você vai usar, para não errar como contar essa fofoca? Você vai lá sem treino e põe para fora. Amiga, não é fofoca, é pra gente orar. Mas você precisa saber o que eu tô sabendo. E solta. E
nem precisou de ensaio. Mas quando é para falar do amor de Jesus, ai, não estou preparada. Ai, estou com medo de errar. Já viu isso acontecer? Então existem vontades do Pai que estão ficando claras para você. Sim ou não? Estão. Por exemplo, Atos capítulo 5, verso 42 nos diz que a igreja no templo e nas casas não deixavam de anunciar a Jesus Cristo. Repita isso: no templo e nas casas. Tem uma turma agora que não quer saber nem do templo e nem das casas, só quer do online. Conhece essa turma? Tem uma turma que não quer nem mais saber do online, quer saber agora do metaverso. Conhece essa turma? Mas o princípio de Jesus é no templo e nas casas. E tem um porquê disso. É fácil entender? Sim ou não? Repita isso: no templo e nas casas. É fácil entender isso? Sim ou não? É fácil praticar? Sim. Então pergunta aí para quem está do seu lado: eu te vejo domingo de novo? Tem gente que se encontra de mês em mês na igreja. Tem gente que faz uma escala: eu vou num, você vai no outro. Tem gente que vem para o culto de 15 em 15 dias. O culto é toda semana, meu irmão. A célula é toda semana. Amém? Quem está numa célula abençoada já? Amém. Qual o nome dessa célula que é muito abençoada? Entendi tudo. Quem é o rei dos reis nessa célula? Entendi mais ainda. Então existem coisas que são tão simples, o entendimento, mas na hora de aplicar parecem tão difíceis, mas tão difíceis. E por que eu estou falando isso? Porque existe uma realidade do céu que quer tocar a terra. Quantos creem nisso? Repita isso então com autoridade: existe uma realidade do céu que quer tocar a terra. E sabe qual é o método de Deus? Quem sabe? É você. Mas não é qualquer você, é você ouvindo a voz do céu e colocando em prática o que essa voz disse que é para fazer. Quando você ouve uma direção do Senhor e você obedece, nesse ato de obediência, uma realidade do céu se manifesta na terra. Quem está entendendo isso? Por exemplo, no céu a vontade de Deus é feita naturalmente. Jesus falou isso, sim ou não? Quem já orou a oração do Pai Nosso pelo menos uma vez na vida? Pai Nosso, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e o que mais? Vamos, gente, vocês sabem. Seja feita, vamos lá, seja feita assim na terra como no... mais forte, assim na terra, mais forte. É fácil entender isso? Tem gente que orou isso muitos anos e nem sabia o que estava falando. Assim na terra, como é feito no céu. Tem um monte de coisa boa acontecendo no céu, que Jesus quer que aconteça na sua casa. Tem um monte de coisa boa acontecendo no céu, que Ele quer que aconteça na nossa cidade. Mas quando que isso acontece? Quando eu entendo a vontade do Pai e eu obedeço. Repita isso: na minha obediência existe uma manifestação do céu. Querem um exemplo sobre isso? Sim ou não? Então abra Atos dos Apóstolos, capítulo 8, o verso 26.
Atos, capítulo 8, verso 26. Esse texto nos fala de um diácono. Tem diácono no culto aqui hoje? Bem, inclusive nosso irmão Luiz Vieira, diretor do diaconato. Quando um diácono obedece à voz do céu, o céu se manifesta na terra. Olha que interessante, capítulo 8, verso 26. Um anjo do Senhor disse a Filipe, Filipe era um diácono: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém para Gaza. Ele se levantou e partiu. Olha que loucura. Deus manda ele ir para o deserto. Ele poderia até questionar: Senhor, tanta gente aqui na cidade, o Senhor me manda ir para o deserto? Ele vai. E olha que interessante, o verso 27. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. De volta para casa, sentado na sua carruagem, li o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o Senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo a passagem da Escritura: ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosquiador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes, pois sua vida foi tirada da terra? O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Repita isso: anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Verso 36 diz assim: prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, ali há água, o que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Consegue perceber isso? Filipe vai para o deserto. Era a vontade de Deus para a vida dele, sim ou não? Sim. Ele poderia questionar, sim ou não? Ele poderia não ir, sim ou não? Mas ele foi. E quando ele foi, algo do céu se manifestou na vida dele e na vida do eunuco. O céu se manifestou na terra mediante um ato de obediência. Quem está entendendo isso? Quem quer ver mais do céu na sua própria casa? Quem quer ver mais do céu na sua empresa, no seu trabalho? Quem quer ver mais do céu na sua própria vida? Uma única palavra resume isso: obediência. Obediência manifesta o céu na terra. Quem está entendendo, diga amém. Então veja bem, estou falando isso porque o texto de hoje tem 2 filhos. Pode deixar, amiga, não precisa. Tem 2 filhos. Um que o pai diz assim: filho, preciso que você me ajude lá na vinha. Você pode trabalhar comigo? E esse primeiro filho fala o quê? O que todo filho geralmente fala quando o pai pede algo? Não quero. Quem é pai e mãe aqui? Quem já ouviu um não quero do filho ou da filha?
Não quero, mãe, não quero, pai. Quem já ouviu? Levanta a mão aí, vamos ver. Foi o que o pai escutou desse primeiro filho. Não quero. Mas o texto diz que mesmo ele dizendo não quero, se arrependeu e foi. Mas teve outro que o pai disse: filho, vamos trabalhar comigo na vinha? E ele disse: claro, pai, sim senhor, eu vou. Mas quando chegou a hora, não foi. E aí Jesus, através dessa parábola, faz uma pergunta: quem fez a vontade do Pai? O primeiro que disse não quero, mas foi? Ou o segundo que disse tudo bem, eu vou, mas não foi? Quem fez a vontade do Pai, irmãos? O primeiro ou o segundo? Quem falou o segundo? O primeiro. Apesar dele dizer não quero, o que aconteceu? Se arrependeu e foi. O que disse sim, Senhor, na hora que era para estar lá na vinha, ele não foi. E aqui nós temos o retrato que espelha a realidade da igreja de Cristo. Tem muita gente que às vezes até diz: não quero, Senhor, eu não consigo, eu não sei, Senhor, o que vai ser de mim, Senhor? Não, Pai, envia outro. Mas eu não, Senhor, não é para mim. Mas daqui a pouco ele está lá, apaixonado, dando o seu melhor, envolvido com a obra do ministério, trabalhando e se entregando a Jesus. Mas às vezes tem uma galera que diz assim: eis-me aqui, Senhor. Estava demorando para me chamar, hein? Até achei que não ia me chamar. Mas quando chega a hora de ir colocar a mão na massa, desaparece. Deus procura pessoas dispostas, sim ou não? Sim. Só que não apenas dispostas. Ele procura pessoas desprendidas. Vocês entendem qual é a diferença do disposto e do desprendido, sim ou não? O disposto, ele até diz: sim, Senhor, conta comigo. Aí o Senhor diz: olha, é agora, filho. Mas ele diz: não, mas hoje o Flamengo joga. Hoje tem jogo do Figueira. Hoje não, Senhor. E qualquer distração é capaz de tirar essa pessoa do trabalho na vinha do Senhor. E aí a pergunta é, trazendo isso para mim e para você: que filho você está sendo para Jesus? Que filho você está sendo para Deus? O filho que diz: não quero mais, se arrepende e vai? Ou o filho que diz: sim, Senhor, mas quando é a hora de colocar a mão na massa, não coloca? Quando é a hora de fazer o trabalho, não faz? Quando é a hora de se comprometer, não se compromete? Até fala bonito, mas quando chega a hora de colocar em prática, infelizmente não é alguém que dá para contar. Já viu alguém por aí assim? Quem já viu? Levanta a mão, só para eu ter uma ideia. Amém. Então abra sua Bíblia e eu quero que você veja esse texto com muito temor e tremor. Mateus capítulo 7, o verso 21. É um texto que eu poderia só citá-lo, mas eu quero que você abra e veja na sua própria Bíblia. Mateus capítulo 7, o verso 21. Quem encontrou, diga amém. O texto já está projetado aqui, eu vou ler. Diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Meu Deus. É bom
bom ser filho de Deus, sim ou não? É bom ter relacionamento com esse Pai e conhecer a vontade dEle, que é boa, agradável e perfeita para nós, sim ou não? Mas conhecer a vontade dEle e não obedecer, o que acontece? É sério, é muito sério. Existe um céu para se manifestar na sua vida. Existe uma realidade do céu para fluir na sua vida. Mas a obediência é o que habilita isso. Quem está entendendo isso, gente? Diz um amém aí. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 6, o verso 46. Vamos lá. É mais um texto que eu faço questão que você veja na sua Bíblia. Lucas, capítulo 6, o verso 46. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor? E o que mais? E não fazem o que eu digo. O que eu quero que você entenda de uma forma muito simples, mas profunda? O que me define diante do Senhor não é o que eu falo. O que me define diante do Senhor não é o que eu canto. Todo mundo aqui cantou bonito hoje, sim ou não? Canções lindas. Que eu diminua, que Ele cresça, que eu me constranja. É bonito, não é? Mas diminuiu mesmo? Deu uma moidinha no orgulho mesmo? Será que na hora que você for testado, já nessa segunda-feira, vai estar diminuidinho mesmo? Para que Ele cresça, para que Ele apareça através da sua humildade? Quem vai vir para fora na hora da verdade? Quem está entendendo isso? Então eu quero concluir essa mensagem fazendo um cálculo com vocês. Repita isso: chegou a hora de fazer um cálculo. O preço de obedecer Jesus é alto, sim ou não? É alto ou não é? Ok. Mas você já calculou o preço de não obedecer? Ai, perdoar dói. Ai, amar é difícil. Mas já calculou o preço de não perdoar? Que custa isso para você? O que custa para a sua vida física? Você tem ideia que câncer surge de um estado de não perdão? Já calculou o custo de não perdoar? Se amar custa alto, já calculou o preço de não amar? O preço do discipulado é alto demais, tem que negar a si mesmo. Mas já calculou o preço do não discipulado? E o preço de amar as pessoas é caro. Então tente odiá-las e veja o quanto custa o ódio na sua vida. E o preço de perdoar as pessoas é caro. Permaneça amargurado e veja o quanto custa um coração ressentido. E o preço do arrependimento é caro. Permaneça no pecado e veja o quanto custa uma vida mergulhada no pecado. E o preço da comunhão é caro. O
preço de se relacionar com pessoas, o preço de estar na célula é caro. Fica solitário e veja o quanto custa uma vida solitária. E o preço de ser leal é caro, permanecer fiel é caro. Seja desleal e veja o quanto custa a deslealdade. E o preço de obedecer a palavra de Deus é caro. Despreze essa palavra e veja o quanto custa desprezar uma palavra de vida e vida eterna para você. Trabalhar na obra é caro demais. Não trabalhe, fique ocioso na obra de Deus e veja o preço desse ócio na obra de Deus. Viver com Jesus é caro. Calcula o que é morrer sem Jesus e vê o quanto custa. Já calculou o que é morrer sem Jesus? Tem muita gente que diz assim: não preciso de Jesus para viver. Ok, morra sem Ele para ver. O primeiro segundo no inferno será incalculável o preço. Quem está entendendo isso, gente? Por exemplo, quem aqui já trabalha e serve ao Senhor de alguma forma, na célula, aqui na igreja? Quem serve ao Senhor de alguma forma? Ótimo. Quem ainda não serve, mas vai começar a servir muito logo? Eita glória, estou esperando, hein, Michele? Aqui mais alguém? Estou esperando, hein, Silvana, Sara, Jocinei, todos vocês. O pai tem seus filhos, e o pai chama os seus filhos para o trabalho na vinha. Tem filho que vai dizer: pai, eu não quero agora, mas vai se arrepender e daqui a pouco está lá, porque sabe que a vida não tem sentido se não for para servir ao Senhor. No meu livro eu até digo que quem recebe a graça de ver também recebe a missão de servir. O Senhor Jesus disse: os campos estão brancos. E se você entendeu que há uma obra a ser feita, não tem como você ficar apático, só olhando o que está acontecendo e não fazer nada. Mas por outro lado, há aqueles que já estão engajados, que já estão trabalhando. E às vezes vem aquela vozinha assim dizendo: para, você está se doando tanto, para que isso? Para, você está dando tanto de si, para com isso, para que isso? Você precisa entender algo. Isso é uma revelação que eu tive. Ser pastor me salva? Sim ou não? Não. O Maelzinho, que é um cara que, como é bom pregar com esse cara tocando aqui teclado ou lip. Mas ser um tecladista na igreja salva? É salvífico isso? Não. Quem aqui serve na igreja em algum departamento? Levanta a mão. Seja você um diácono, você um recepcionista, você um professor de departamento infantil, você um músico, você um cantor. O que você faz te salva? Não. Mas repita: se o que eu faço é a vontade de Deus para mim, e é o trabalho dele na vinha para mim, deixar de fazer pode ser um abismo que puxa outro abismo, e eu posso me perder. Por que isso? Jesus explica essa parábola. Ele diz: olha, esses que disseram não quero, mas foram, são os publicanos e prostitutas, que quando ouviram João Batista pregar o evangelho, se arrependeram e vieram com toda a força e paixão para viver o reino. Mas as pessoas que disseram sim e não foram, ele diz: esses são os religiosos, os fariseus, os doutores da lei. E ele diz: olha, as prostitutas e os publicanos estão vindo antes de vocês. E vocês, até vendo isto e vendo outras coisas e entendendo outras coisas, ainda não se arrependeram e ainda não creram.
Olha que loucura o que Jesus fala. Um cara que é doutor da lei, escuta ele dizer assim: olha, você é doutor da lei, você já decorou a Torá, você entende tudo, mas para ganhar de você, basta uma prostituta arrependida. Mais vale uma prostituta arrependida do que um doutor da lei religioso que diz sim, Senhor, mas na hora de colocar a mão na obra não coloca. Quem está entendendo isso? Ah, eu sou teólogo. Grande. Me desculpa. Quem você trouxe para Jesus com a sua teologia? Quem chegou a Jesus através da sua teologia? Quem se batizou através da sua teologia? Quem está vivendo uma realidade do céu por causa da sua teologia? Você está entendendo isso? Sim ou não? Então veja bem, o que você faz não te salva. Mas se o que você faz é a vontade de Deus no seu trabalho na vinha, deixar de fazer é uma forma de você se perder. Porque você entra num estado de desobediência. E num estado de desobediência o céu se fecha. Mas num lugar de obediência o céu se abre. Consegue entender isso? Está claro? Preciso repetir? Eu ser pastor não me salva. Mas se ser pastor é a vontade de Deus para mim, o deixar de ser pode ser um abismo que puxa outro abismo, e daqui a pouco eu estou frio e distante da boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Está entendendo isso? Ser um diácono não te salva, irmã. Mas se é o Senhor que te chamou para ser uma diaconisa, deixá-lo de ser pode ser um abismo que puxa outro abismo. Daqui a pouco esfriou na fé, daqui a pouco está solitária e entra num estado de desobediência e o céu se fecha. Senhor, Senhor, me chama Senhor se não faz o que eu te chamei para fazer. Jesus disse: esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está distante de mim. Quem aqui se sente chamado por Jesus? Se Ele te chamou, vale a pena dizer sim a esse chamado. Amém? Ai, mas vai custar caro. Ele disse que eu vou ter que negar a mim mesmo. Acredite, o preço de não negar a si mesmo é muito mais caro. O preço de não pagar o preço é muito mais caro. Por exemplo, se Filipe não quisesse ir para o deserto, o que ia acontecer com aquele eunuco? Ia ficar sem uma revelação do céu sobre a vida dele. E Filipe ia deixar de viver uma experiência sobrenatural com Deus. Você precisa entender isso. Em um relacionamento com Deus, repita após mim: o primeiro nível, eu reconheço quem eu sou. O segundo nível, Deus revela a sua vontade para mim. Mas quem quer saber qual é o terceiro nível antes de ir embora? Repita aí: Deus revela os seus segredos a mim. Àqueles a quem o Senhor confia os seus segredos e também os leva a conhecer a sua aliança. A quem o Senhor confia? Quem Ele sabe que vai obedecer. Quem Ele sabe que vai ser fiel. Quem Ele sabe que vai ser leal. Aquele que foi fiel no pouco, sobre o muito Ele também o colocará. Amém? Quem quer viver coisas grandes no Senhor? Seja alguém a quem o Senhor pode confiar. Às vezes Ele te confia uma vida e você não é capaz de cuidar. E você quer pedir 100, quer pedir 1000. Quem está entendendo isso? O
que o Senhor pode confiar a você hoje? O que Ele pode confiar não é o que você diz, mas é o que você demonstra em atos, palavras e atitudes.